Fala, meu amigo, tudo bem com você? Olha, esse vídeo aqui, ele tem o potencial de mexer um pouquinho com a tua zona de conforto, né? E te desestabilizar um pouquinho. Então, se prepara porque é esse mesmo o objetivo, é esse mesmo o propósito, tá certo? De fazer você refletir e fazer uma autoavaliação sobre o seu uso de redes sociais, o impacto que isso tem no seu aprendizado, na sua capacidade de aprender e no seu desenvolvimento. Também tem a ver com a capacidade de passar em concurso público. Mas não se limita a isso, pelo menos não quero dar apenas essa conotação, mas tem a ver também com a tua capacidade de se desenvolver como um estudante, como um ser humano em crescimento e a relação que você tem com as redes sociais, qual é a influência que isso tem, tá certo? Olha, se você está no rol aí da maioria das pessoas, talvez você se pegue utilizando excessivamente as redes sociais. E talvez faça isso até mesmo sem perceber, talvez você não se note fazendo isso. Então, eu já até te convido a fazer uma avaliação a respeito desse assunto, né? Se você pegar seu aplicativo agora e você abrir lá nas configurações e olhar quanto tempo você passa nas redes sociais, talvez você vai, se surpreender, né? Ficar assim, abismado. Algumas pessoas passam, sei lá, um terço do dia, metade do dia, 70% do seu tempo utilizando as redes sociais. E isso, sem dúvida, traz uma série de impactos na vida de uma pessoa, né, na questão social, né, das interações, mas também, e esse é o tema aqui, no seu tempo útil disponível para poder fazer coisas que agreguem mais no teu desenvolvimento e também impacta, inclusive, na forma como o teu cérebro se acostuma a adquirir conhecimento e a interagir com o conhecimento e os conteúdos. Então, esse é um assunto assim, muito sério. Você talvez se pegue o tempo todo, né, lá passando, né, no seu celular, no seu dispositivo, nesse movimento aqui, né? Quase que de maneira viciosa, passando de um conteúdo para outro, de um videozinho para outro, de uma postagem para outra. E o que acontece, né, pessoal? Esse movimento que foi engendrado pelas redes sociais, pelos algoritmos que dominam e que condicionam os comportamentos humanos, isso tudo não é por acaso, né? As redes sociais, vocês devem saber disso, elas têm um recurso que é fundamental para que elas continuem a ser prósperas, né? E para que elas possam maximizar os seus lucros até, que é o tempo de uso, né? Quanto mais tempo os usuários permanecem dentro das redes sociais, maior é a possibilidade de ganho destas empresas, né, que estão por trás e controlam a tecnologia. Não é à toa que existe um trabalho de inteligência artificial, no caso, que é feita pelo algoritmo. E o algoritmo, rapidamente, ele traça o seu perfil, ele entende aquilo que você gosta de ver, aquilo que te dispara um certo contentamento, um certo prazer, dispara talvez o seu nível de dopamina, né, que tem a ver com o prazer, né, hormônio que traz ali uma sensação de satisfação, de contentamento, de prazer. E o fato é que, identificando isso, ele vai te dar mais, e vai te dar mais. Vai te dar mais do mesmo, a ponto de fazer a pessoa às vezes que entrou ali para ver alguma coisinha muito pontual,
vai passar horas ali, né, passando de um conteúdo para outro de forma assim irrefletida, né, sem critério. Agora, qual é o problema disso? Há alguns problemas. O primeiro deles tem a ver com o próprio uso do tempo. O tempo, seu tempo de vida, ele é uma coisa assim muito preciosa, né? Muito preciosa. Tem um filósofo bem antigo, né? Chamado Sêneca, que escreveu um livrinho chamado Sobre a Brevidade da Vida, em que ele reflete sobre como que a nossa vida é breve e o quanto que o tempo ele é um recurso assim inestimável. A gente não tem como estimar o valor do nosso tempo. E olha que ele escreveu isso há milênios atrás, né? Mas isso é cada vez mais atual. E nesse pequeno tratado ele reflete o seguinte, né? Se você visse uma pessoa jogando dinheiro fora, por exemplo, se você visse uma pessoa na rua jogando dinheiro, desperdiçando, jogando dinheiro pro alto, assim, desperdiçando, né? O que você ia dizer? Você ia dizer que essa pessoa é doida, né? No entanto, diz ele, né, o Sêneca, existe um recurso muito mais valioso, muito mais precioso para nós, que é o nosso tempo de vida. O tempo de vida, ele não volta, né? Uma vez perdido, não volta atrás. E dia a dia, segundo a segundo, a gente vai esgotando esse recurso sem nos darmos conta disso. E claro que isso nos leva a uma reflexão sobre como nós usamos o nosso tempo. Porque há que existir equilíbrio para tudo, né? Tempo para tudo, tempo para todas as coisas, né? Para o divertimento, tempo para descontração, tempo para estar com as pessoas, para viver os momentos, né? Com as pessoas que nos cercam, que nós amamos, aquelas pessoas que estimamos, com a família, com os amigos, e o tempo para o desenvolvimento pessoal, intelectual, social, para os estudos, para coisas que agregam na sua vida. Então, faça esse primeiro exercício aí que eu falei. Veja quanto tempo você costuma passar nas redes sociais e pode ser que você fique impressionado. Se você somar quantas horas por dia, você vai ver quanto isso dá numa semana, quanto isso dá num mês, quanto isso vai dar em um ano. De modo que se você, digamos, reduzisse pela metade hoje o tempo de exposição tua aleatória na internet, usando redes sociais aleatoriamente, você se surpreenderia com quanto de tempo disponível você teria, por exemplo, para estudar. Para estudar para concurso? Sim, para estudar para concurso, para melhorar o teu rendimento, para você ganhar melhor desempenho. Mas só para isso? Talvez não, né? Você poderia ler bons livros, você poderia aprender uma língua, você poderia desenvolver na tua profissão, na profissão que você escolheu, você poderia, enfim, passar um tempo de mais qualidade com sua família, muitas coisas, tá? Aprender uma nova habilidade, desenvolver uma carreira nova, enfim, tem tanta coisa, né, que poderia você agregar. E se você deixa esse tempo apenas fluir sem se preocupar, né, sem se preocupar com o modo e a qualidade do uso desse tempo, você realmente está jogando tempo fora. Isso tem um custo muito alto, especialmente quando a gente fala de preparação para concurso, porque muita gente diz que não tem tempo para estudar, por exemplo. Mas veja lá se realmente é falta de tempo ou é mau uso desse tempo, tá? Com isso eu não estou dizendo que você tem que abandonar totalmente as redes sociais, não, tá? Eu não acho que a tecnologia em si mesma é uma coisa ruim de jeito nenhum, muito pelo contrário. A tecnologia traz grandes possibilidades, potencial de aprimorar, inclusive, os estudos, e traz contato com ótimos conteúdos, e fora a parte divertida mesmo, né? Da brincadeira, enfim, de trocar ideia com as pessoas, aproximar pessoas. Mas a questão o problema é quando isso passa a controlar a sua vida, em vez de você controlar a tecnologia, controlar os dispositivos, enfim. Você precisa ter o controle da sua vida, senão a vida vai te levar e você não vai chegar a lugar nenhum. E o algoritmo e as redes sociais são projetadas para isso, para exercer uma certa manipulação, um certo controle imperceptível sobre a mente das pessoas, sobre a vida das pessoas e o comportamento delas.
não dá para viver nesta era sem refletir sobre se você controla a tua vida ou se você é controlado pelas tecnologias que te cercam, tá? O segundo ponto de preocupação é o tipo de conteúdo que tem, né? Porque, via de regra, você vai passar de um conteúdo para o outro sem, assim, critério nenhum e, como eu falei, recebendo disparos, né? Descargas de dopamina. Isso vai treinar o teu cérebro a ser um cérebro preguiçoso, um cérebro que só funciona à base de estímulos constantes, né? Constantes estímulos, descargas de dopamina. Você só consegue observar conteúdos que são preparados para estimular o teu cérebro de forma rápida, conteúdos ali em pílulas, né? Em minutos, e ali sempre com um estímulo visual, auditivo, né? Audiovisual. Então, um estudo mais aprofundado, ele requer um cérebro que tem capacidade de parar, de se concentrar. E às vezes quando você for tentar fazer isso, quando você for tentar olhar ali, por exemplo, um conteúdo que é mais denso, ler um livro, olhar uma aula, né, um PDF, parar, estudar, fazer associações, pegar um papel ali frio, né, só tem letrinhas e tudo, o teu cérebro começa a não aguentar mais isso, começa a ficar com um excesso de tédio. E isso, por que isso acontece? Porque você está habituando o teu cérebro, está treinando ele para ser um cérebro preguiçoso. Isso vai te prejudicar muito, porque você perde a capacidade de concentração, você perde a capacidade de mergulhar num conteúdo que exige mais da tua concentração, das tuas funções, né, cognitivas. Então tome muito cuidado com isso. Se você percebe que isso está acontecendo com você, é hora de você começar a mudar isso, tá? Porque você não consegue adentrar um conteúdo muito extenso, muito denso, tendo um cérebro que está treinado só para receber estímulos constantes, né? Então veja o que eu estou falando aqui, vai muito além da dimensão de concurso, tá? Tem a ver com a nossa vida e com o modo como a gente interage com o mundo, né? Hoje, praticamente, as tecnologias dominam a nossa vida. Você vai ver pessoas que estão num lugar contemplando uma linda paisagem e estão olhando isso, né? Um lugar que nunca esteve, um lugar bonito no mundo, estão olhando isso por meio de uma tela, em vez de olhar para as coisas, né? Olhar para as cores, ter contato com a vida, com o tempo presente, observar, sentir, né? Ou seja, existe agora um aparelho, um dispositivo que vai intermediar a nossa relação com o mundo. E o que tem que intermediar a nossa relação com o mundo, na verdade, são os nossos próprios sentidos, né? A visão, a audição, o paladar, o olfato, enfim, os sentidos que estão na nossa cognição, tá? Então isso vai muito além, como eu falei, de concurso. Mas, para você que está estudando, isso é extremamente importante. Então, o que a gente tem que fazer diante disso? Primeiro, fazer uma reflexão, né? Uma autoavaliação muito honesta para ver se a gente não está desperdiçando nosso tempo, nossa vida e sendo dominado pela tecnologia. Caso isso esteja acontecendo, então a gente tem que adotar estratégias, né? Por exemplo, delimitar o tempo de uso. Tá? Você pode estabelecer horários no seu dia em que você vai entrar nas redes sociais para interagir ali, para ver alguma coisa, estabelecer um limite de tempo. Eu vou ficar ali 1 hora, né, e não mais do que isso, né, num certo horário do dia. Nos outros horários, minha vida tem que ser vivida, né, de maneira ampla. Tem que achar tempo para as coisas que agregam, as coisas que trazem valor, inclusive para o estudo. Se é momento de estudar, é momento de estudar. Não é momento de você se dispersar com outras coisas, né, de tecnologia, de rede social. E aí tem um grande problema. Por quê? Hoje, a tecnologia nos traz a oportunidade em plataformas de ter muito conteúdo. Só que quando você entra para usar o teu computador, o teu celular, para estudar, você tem que exercer um controle. Não pode, daqui a pouco, ficar entediado e correr para um YouTube, para ver uma coisa aleatória, correr para um Facebook, para o Instagram. Porque aí você vai, enfim, você vai ser capturado de novo e quando você menos esperar, você já passou 1h30, 2 horas, 2h30 ali em que você deveria estar estudando, tá? Então assim, quando a mente está acostumada com isso é difícil no começo, então eu sugiro que você desligue, né? Coloque aí num modo avião,
num modo em que você não é notificado, né? E afaste de você os ícones das redes sociais, né? Coloque tudo numa pastinha ali no seu celular para ficar longe de você, assim, daquele acesso automatizado, né? E só entra lá quando realmente for o momento e quando for de forma consciente, tá bom? Preserve o seu tempo de estudo e o tempo para as outras coisas da vida. Uma outra coisa importante, né, quando for usar a rede social também, usa de forma consciente, né? Pensa assim, ó, se for para divertimento, tudo bem, se for um tempinho de divertimento. Mas se eu for procurar alguma coisa que tenha a ver com o estudo, que tenha a ver com algum conteúdo que eu tenho interesse, antes de você entrar no YouTube, antes de você entrar lá no Instagram, nos perfis, pensa o seguinte, o que eu estou buscando aqui? Para que eu estou usando essa ferramenta agora? É para me agregar em tal aspecto. Então eu vou me concentrar nisso e não vou me deixar navegar sem rumo, né? Nas redes sociais ali ao sabor do algoritmo, tá? Isso tudo é um exercício, você não faz isso de uma hora para outra, não faz da noite para o dia, tem que reacostumar, né, o teu cérebro a interagir de outra forma com o mundo, mas tudo começa daí. Primeiro, consciência, fazer uma autoavaliação. Segundo, determinar estratégias de tempo de uso, de forma de uso. E terceiro, seguir isso, procurar a cada vez que tiver, a cada dia, avaliar a forma como você está fazendo, porque um vício, se a gente não olha com cuidado a cada dia, a gente volta a fazer os mesmos hábitos outra vez. Então, é aos poucos que você vai virar essa chave, vai virar essa queda de braço e vai começar a acostumar a tua mente, o teu cérebro a não se entediar, a não precisar de descargas constantes de dopamina, e isso vai fazer uma diferença enorme na tua preparação e para o teu crescimento na vida, tá bom? Esse assunto é meio difícil, mas precisa ser tratado. Deixa aqui, por favor, seus comentários e como é que você tem lidado com essa questão da tecnologia na sua vida. E nos vemos nos próximos vídeos. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.